Você sabe dizer o que é Pentateuco? E qual sua importância para os cristãos de hoje? Esse é o nosso ponto de partida dessa disciplina denominada de o Pentateuco. Certamente você deseja muito saber o que é o Pentateuco e a importância do Pentateuco para os cristãos de hoje. Primeiramente, nós precisamos dizer o que é Pentateuco. O vocábulo ou a palavra Pentateuco vem do grego pente, quer dizer 5 ou penta, e teucos, que era um estojo usado para guardar os rolos de papiro. Esse termo grego é aplicado aos 5 livros iniciais da Bíblia. São conhecidos também como a lei, o livro da lei, o livro da lei de Deus ou o livro da lei de Moisés. E algumas vezes também o Pentateuco é conhecido por Torá. Torá quer dizer ensinamento. Forma o Pentateuco os livros do Gênesis, do Êxodo, de Números, de Levítico e Deuteronômio. Só recapitulando, Pentateuco é um vocábulo que significa 5 livros ou 5 tomos e representa, claro, os primeiros 5 livros da Bíblia. Já citamos os nomes dos mesmos, vão do Gênesis ao Deuteronômio. É de grande importância o estudo do Pentateuco para os cristãos. Não só o foram para os judeus, porque eles são a lei de Deus, ou a lei de Moisés, ou a Torá, pois eram objetos de ensinamentos para o povo judeu, mas também são de grande importância para nós, os cristãos. E por que não dizer que também não são apenas de importância religiosa? Eles são também de grande importância social e ética. Por quê? As leis dos países do Ocidente, ou os códigos de lei dos países do Ocidente, praticamente todos eles têm como fundo esses 5 primeiros livros da Bíblia. Segundo as tradições judaica e cristã, Moisés é o autor humano dos primeiros 5 livros da Bíblia ou do Pentateuco. Por que eu disse que Moisés é o autor humano? Porque, na verdade, o inspirador do Pentateuco ou da Torá é o próprio Deus, por intermédio do seu Espírito, que assoprando ou trabalhando, enchendo esses autores humanos, ou esse autor, neste caso que é Moisés, eles escreveram, ou ele, Moisés, escreveu o Pentateuco para o ensinamento da nação de Israel, pois eles também demonstram o relacionamento de Deus com a nação de Israel, mas o Pentateuco também revela, mormente no Gênesis, mas claro que não é um caso específico só de Gênesis, o plano redentivo do eterno Criador, Salvador e Senhor de todos nós. Bom, houve a partir do ano 671, por causa de um homem chamado Baruch Spinoza, questionamentos a respeito da autoria do Pentateuco. Questionamentos de que não foi Moisés o autor desse grupo de livros. E desde então, desde o século 17, depois de
Cristo, claro, século 17 da nossa era, ou especificamente no ano 1671, os eruditos, conhecedores, estudiosos das línguas, dos textos, passaram também a questionar aquilo que a tradição melhor judaico-cristã sempre disse, sempre ensinou, sempre asseverou de que Moisés é o autor humano do Pentateuco. A partir de então, houve questionamentos. Mas as evidências, tanto a interna quanto a externa, do Antigo e também do Novo Testamentos, dão conta de que Moisés é o autor dos 5 livros que compreendem o Pentateuco. Então não temos dúvida de que Moisés é o autor humano do Pentateuco. Portanto, é importante lembrar que não só os escritores sagrados do Antigo Testamento, como os escritores sagrados do Novo Testamento, Jesus, Paulo e outros mais, asseveraram de que Moisés escreveu a Torá ou o Pentateuco. Assim sendo, meus queridos, nós queremos continuar e agora nós vamos ver alguns detalhes do primeiro livro do Pentateuco, que é o livro do Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Gênesis justamente saiu ou foi tomado, emprestada, ou se originou, vamos assim dizer, nessa frase inicial do livro, do capítulo 1 e versículo 1, no princípio. Os hebreus, por exemplo, chamaram o livro de Gênesis de Bereshit. Já os tradutores da Septuaginta chamaram-no de Gênesis, origem. Por quê que os tradutores da Septuaginta chamaram de Gênesis, que quer dizer origem? Em virtude do relato da origem do universo e do homem na obra criativa de Deus. Gênesis relata o início de tudo. O início da criação do mundo físico, o início da criação do mundo dos metais, das pedras preciosas, o início da criação dos animais, dos seres terrestres, aquáticos, dos seres que sobrevoam ou povoam os céus, nesse caso as aves, o início da raça humana. É em Gênesis que aparece o primeiro homem, a primeira mulher, ou seja, o primeiro casal, advindo daí os primeiros filhos, os primeiros netos, e assim por diante. Por isso que ele é visto como o livro das origens, o livro de como tudo começou. Por isso é importante, quando alguém se propõe a ler a Bíblia, e gosta de ler ou quer ler a Bíblia toda, há aqui um tipo de leitura que poderia ser proveitosa, um sistema que poderia ser muito proveitoso para o estudante da Bíblia, para o leitor que lê a Bíblia diariamente e procura ler a Bíblia toda dentro de um ano. É importante que você leia no livro do Gênesis, por exemplo, você está iniciando a ler a Bíblia, então é importante que você leia os capítulos 1, 2, 3 de Gênesis e leia os capítulos 1 e 2 de Mateus. Sempre intercalando, lendo o Antigo e também o Novo. Mas o Gênesis deve ser conhecido do povo de Deus, porque não é apenas uma narrativa histórica das origens. Ora, porque narrativas históricas das origens
e de supostamente como tudo começou, nós temos muitas, principalmente lá de origem lá da Mesopotâmia, dos sumérios, dos acadianos, da Acádia. São histórias as mais diversas que se propõem a contar como tudo começou. Mas por que o Gênesis é diferente? O Gênesis é diferente porque ele tem uma inspiração divina e ele conta o que é verdadeiro e de fato. A data em que o livro foi escrito, segundo os especialistas, Gênesis foi escrito em cerca de 1443 a.C. Crê-se que Moisés tenha redigido o Gênesis após sua comissão divina junto à sarça ardente. Talvez durante a primeira parte da peregrinação pelo deserto, enquanto procurava instruir Israel sobre as verdades divinas e fundamentais e falar sobre o programa da aliança de Deus para com a nação de Israel. Crê-se então que nessa época Moisés tenha escrito o Gênesis. A pergunta que fica é: como que Moisés pôde escrever tão detalhadamente a história que conta o princípio de todas as coisas, sendo que esse princípio ocorreu muitíssimos milênios antes de Moisés? Ora, sabemos que antes de aparecer a escrita, do aparecimento da escrita, as histórias eram transmitidas de geração a geração oralmente. E, no caso de Moisés, crê-se também que ele tenha recebido toda essa revelação, alguns creem assim, lá durante o período de 40 dias no Sinai, enquanto estivera na presença de Deus. Crê-se que lá então Deus revelara a Moisés tudo o que ele tem escrito, não só no Gênesis, mas também no Êxodo, no Levítico, no Número e também Deuteronômio. Portanto, é importante saber dessas coisas para conhecermos melhor a Bíblia e sabermos com o que estamos lidando. Gênesis e a sua extensão histórica. A história narrada em Gênesis estende-se por 2.369 anos, começando com a criação do universo, passando pela criação do homem e terminando com a morte de José, o último dos patriarcas de Israel. Veja bem você que não é uma história contada num espaço de 24 horas, ou ocorrida melhor, talvez contada até possa ser, mas ocorrida num espaço de 24 horas. Passaram-se mais de 2 milênios. Essa história linda do livro dos começos ou do livro do Gênesis. Gênesis, sua extensão geográfica. Por que extensão geográfica? O livro do Gênesis fala de lugares, fala de terras, fala de povos diferentes, de raças. E a extensão geográfica do livro, dessa descrição que nós temos no livro do Gênesis, é desde o vale da Mesopotâmia, hoje onde nós temos a região do Irã, aquela região ali, do Golfo Pérsico, por ali afora. A palavra Mesopotâmia vem de duas palavrinhas, meso e potamos, que quer dizer entre rios, e logo a região entre os rios Tigre e Eufrates. Então o livro traz uma descrição geográfica desde o vale da Mesopotâmia. Esse vale também é conhecido como o berço da raça humana, até o vale do Nilo, no Egito, que é conhecido como o berço da raça hebraica. Essa área é chamada de crescente fértil, devido à sua forma de meia-lua ou crescente. Provavelmente, você já tenha visto mapas
que retratam a região do Oriente Médio nas intersecções de Palestina, Egito, Arábia Saudita, Síria. Você já viu algum mapa que tem ali uma meia-lua, não é? E aquela meia-lua é chamada de crescente fértil. Chamamos também de o berço da civilização. Crescente fértil em todas as maneiras de se pensar. Uma, havia um comércio. Outra, a civilização se desenvolve ali. Outra, o que se plantava produzia, apesar dos muitos desertos existentes, mas muitas terras férteis também existem por lá, e de forma que a Palestina era praticamente o corredor onde a transação de caravanas comerciando e ao mesmo tempo também de reis com seus exércitos invadindo outras nações e diferentes povos passavam por ali, por esse corredor que fica entre o mar Mediterrâneo e também, claro, a Arábia Saudita, justamente onde nós temos hoje o Estado de Israel. Ali era um grande corredor que vinha desde as regiões da antiga, da Babilônia, depois da Síria, até ao Egito, até a África. Então esse espaço ali, toda essa região ali é o crescente fértil, e essa região está aqui narrada no livro do Gênesis, essa região muito profícua. Bom, o livro do Gênesis também é importante para o estudioso da Bíblia, porque é no livro do Gênesis que nós temos o chamado proto-evangelho. Olha só o capítulo 3 de Gênesis e o versículo de número 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é esse proto-evangelho? Na verdade, aqui nós temos uma revelação do plano redentivo de Deus. O homem que Deus criara, caíra em transgressão, em desobediência, foram expulsa do jardim e agora em inimizade com Deus, sem poder gozar de comunhão com Deus, Deus precisava colocar em prática o seu plano redentivo, que não aparece só quando o homem cai. É por isso que nós nunca cremos e nunca creremos que a queda do homem pegou Deus ou pegara Deus de surpresa. Porque o próprio apóstolo Paulo disse que o plano de redenção é desde os tempos ou das eras da eternidade passada. Ora, Deus já tinha esse plano, ou como alguém poderia dizer, já tinha uma carta na manga, porque ele sabia que o homem que ele criara cairia em pecado. Por que ele sabia? Porque ele, além de ser soberano, ele é onisciente. Ele é soberano, pode todas as coisas, pode fazer todas as coisas sem pedir permissão para ninguém, mas também ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas, esse é um dos seus atributos, antes que elas venham a acontecer. E Deus, sabendo que o homem que ele criaria, mesmo quando havia o plano de criar o homem, ele sabia que este homem cairia, se afastaria, e então ele criou um plano redentivo, desde as eras da eternidade passada. E o livro do Gênesis revela esse plano, por isso que é proto-evangelho. O evangelho só veio a ser desvendado, a ser revelado com o aparecimento do Messias. Mas sua descrição, ou pelo menos a citação desse evangelho salvador, já se encontrava em Gênesis, no livro do Gênesis. Outra coisa importante também do livro do Gênesis é que nesse maravilhoso livro é que nós vamos conhecer como as nações se espalharam e povoaram a terra,
e de onde cada um desses povos, ou cada uma dessas pessoas que deram origem a povos diferentes, vieram. Sabemos que todos vieram de um único tronco, da família de Noé e seus descendentes, claro, e estes habitaram toda a terra, e tendo também essa diversidade de nações, claro, também a diversidade de línguas, de idiomas, de dialetos e assim por diante. Agora você pode então responder: o que é o Pentateuco? Creio que sim, não é? Pentateucos. Pentateucos quer dizer 5 rolos ou 5 livros. E lembrando que a palavra teucos também pode se referir, claro, ao invólucro, ao recipiente no qual eram guardados os livros. Segundo os estudiosos, cada rolo de pergaminho, ou melhor, neste caso, muito mais antigo, o papiro, cada rolo de papiro tinha aproximadamente 9 metros de comprimento. Então, um rolo desse era suficiente para caber esses 5 livros, esses 5 tomos chamados de Pentateuco. A importância para os cristãos de hoje do Pentateuco, já vimos, é nele que nós descobrimos a nossa origem, de onde viemos, quem somos e o plano redentivo de Deus, tão importante para nós. É justamente no livro do Gênesis que nós vamos descobrir isso, mas também isso vai ser descoberto nos demais livros